O simples fato de estar numa manifestação, o simples fato de estar num ambiente público não permite a uma autoridade, seja policial, seja qualquer outra, de te questionar pelo fato de você estar lá. Então, você está andando de camiseta preta, de calça preta com uma mochila, não dá o direito ao Estado de te questionar o fato de você estar lá. Então, a gente viu depois que muitas dessas pessoas foram sim presas e levadas para a delegacia e depois foram soltas, mas quando nós conseguíamos verificar que isso acontecia nas ruas e tínhamos tempo hábil para abordar e questionar o policial o porquê dele estar fazendo aquilo ali e inclusive utilizar de alguns instrumentos de pressão, como, olha, isso é sim um abuso de poder, isso é um crime seu, do seu policial, você pode ser enquadrado por um crime por estar fazendo isso. A gente viu muita gente sendo algemada sem nenhuma necessidade. Para você ter uma ideia, o uso de algemas, o regramento que permite a utilização de algemas é específico para pessoas que possam causar algum tipo de violência à autoridade que está fazendo a abordagem. Se existe um risco da pessoa tentar fugir, por exemplo, que é o crime de resistência e tudo mais, se existe essa possibilidade, sim, algema-se essa pessoa para garantir a ordem pública, vamos dizer assim. Qual é a lógica do crime? Você verifica que alguém está cometendo um crime, se e somente se estiver em flagrante, estiver cometendo um crime naquele momento, ela pode ser presa naquele momento. Agora, você pegar alguém para prender alguém, levar para a delegacia para depois verificar se ela cometeu ou não cometeu um crime, é porque você não tem elementos que ela cometeu. Se você precisa verificar, averiguar, é porque você não tem. Então isso é inadmissível. Só existem dois tipos de prisão admitidos no Brasil, ou em flagrante ou aquela expedida por um juiz de direito após existindo elementos para que justifiquem essa prisão. Fora essas duas situações não existe. E muitas vezes a gente viu desde junho isso acontecendo, inúmeras vezes. Teve uma oportunidade que eu estava no 78 BP que chegaram mais de 160 pessoas nessa situação e que passaram a madrugada lá e às 7 horas da manhã foram todas liberadas. Exatamente porque não tinha nada. Averiguar o quê? As principais: dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio privado. Eles chamaram de pichação, mas isso na verdade hoje em dia se enquadraria quase como um dano ambiental. Teve muita gente enquadrada como formação de quadrilha, desacato, resistência, lesão corporal. São os que mais me chamam a atenção nesse primeiro momento, são os que eu recordo que foram em grande quantidade. Teve incêndio também algumas vezes por colocar algumas pessoas que colocaram fogo no saco de lixo, alguma coisa do tipo, o que também é um absurdo. Dentro de um contexto de manifestações, eu entendo que essas tipificações fazem bem pouco sentido. Até porque não se comprovou, eu não me recordo de algum caso que tenha se comprovado o flagrante, exatamente o flagrante, que alguém tenha sido pego cometendo o delito naquele exato momento ou algum tempo depois com meios ou instrumentos que indicassem que ele cometeu esse crime poucos minutos antes. Dizer que alguém praticou um crime de incêndio porque você chegou lá e viu um saco de lixo incendiado e viu pessoas correndo, não significa que necessariamente que as pessoas que estão correndo incendiaram esse lixo. Formação de quadrilha é o mais aberrante de todos, não tem a menor dúvida, porque o que dizia a formação de quadrilha? Hoje em dia até mudou o crime, depois de setembro, alterou-se a tipificação, como está previsto na lei o crime de formação de quadrilha. Agora chama-se organização criminosa. Basicamente fala isso o artigo, juntar-se 3 ou mais pessoas para o fim de cometimento de crime. É o mesmo que dizer que aquelas pessoas que foram para as ruas para se manifestar foram lá predispostas a cometer um crime. 3 ou mais pessoas, você mais 3 amigos, se reuniram antes, pensaram, qual crime vamos cometer hoje? Vamos quebrar isso, isso e isso. Cada um sai com o manual do que fazer, tudo organizado e falando assim, bom, quebramos isso, quebramos aquilo, pichamos isso, incendiamos. Então tá, bom, já que vocês são uma organização estruturada, tal qual uma empresa, com cada um tendo uma função muito específica, vamos lá
conseguiram cometer os crimes que vocês tinham previamente combinado, então vocês são uma organização criminosa, uma quadrilha, um bando criminoso. Na primeira vez que foi submetido ao judiciário, isso caiu, mostrando a falta de razoabilidade, de um entendimento que leve a dizer que manifestantes são criminosos organizados. Muitas dos crimes que são imputados às pessoas, que as pessoas estão sendo acusadas, são crimes de reação, não são crimes de ação. O que seria o crime de reação? Seria aquele que você atua após ser lesionado pela polícia, por exemplo. Após a polícia estar te batendo ou estar te abordando de forma indevida, não raramente as pessoas ficam exaltadas e revidam essas atitudes. Isso que a gente chama de crime de reação. Você foi provocado a ter uma atitude talvez impensada e aí depois você é acusado por essa atitude. Não tem muito sentido isso. Acho que, sim, dizer que foi dano ao patrimônio público porque pichou 3,20 na parede de um prédio público, assim, não é exatamente, a intenção não é danificar, mas sim expressar a sua indignação diante daquele contexto da manifestação. Você está lá para questionar o poder público por esses atos que estão sendo questionados. Assim. Pouquíssimas pessoas que foram presas ou mesmo a prisão para averiguação nas delegacias retornaram depois para as manifestações. O aspecto da intimidação que esse tipo de atitude do Estado gera em relação à pessoa, sim, gera um receio. E esse receio de ser preso e passar de novo por isso desmobiliza e permite que fiquem esvaziados os próximos atos. Enfim, as pessoas têm medo de passar por situações vexatórias novamente. Recentemente, na manifestação de agora de 25 de outubro, mulheres que foram levadas para o primeiro distrito policial foram obrigadas a se despirem na frente de homens, inclusive. Eu acho, e conversei com algumas delas, elas falam, nunca mais eu coloco para uma manifestação. E o que eu vi foram algumas das pessoas dentro das delegacias sendo questionadas sobre suas posições políticas, sobre suas posições partidárias, sobre meios de divulgação das suas ideias, das suas formas de manifestação, inclusive por meio de redes sociais, pedindo-se acesso às senhas dessas pessoas. Em inúmeras oportunidades, os advogados foram vedados de, inclusive, entrar nas delegacias de polícia para acompanhar as pessoas que estavam sendo presas, averiguadas, se por qualquer motivo estivessem lá dentro sendo interrogadas, enfim. Isso gerou um embate grande entre advogados e autoridades, pessoas que integram as forças públicas. Foi necessário, em alguns momentos, uma forma de tensão. Chegamos a ligar para regedorias, para a Secretaria de Segurança Pública, pedir auxílio de instituições, inclusive internacionais de direito de defesa, para que pudéssemos exercer nada mais do que o nosso trabalho. As pessoas se incomodam, os políticos se apropriam desse incômodo e fazem leis ali rapidinho para tentar justificar, afagar o ânimo da sociedade, mas a gente sabe que a aplicabilidade dessas leis são quase zero. Assim. Não se resolve problemas sociais com meia hora. É necessário trabalhar com políticas públicas, e políticas públicas demandam um questionamento, sentar na mesa e conversar com todos os agentes envolvidos. Não dá para você, lá em Brasília, tentar resolver o problema de São Paulo em 15 minutos, não é viável. Alguns juízes eram mais abertos, entendiam os objetos das manifestações e, consequentemente, o conteúdo de suas decisões vinham de forma mais libertária. Outros juízes mais conservadores, por mais que nenhuma pessoa tenha sido mantida presa até hoje no contexto das manifestações, o conteúdo das decisões era um pouco mais agressivos, um pouco menos
abertos à compreensão do que estava se realizando no Brasil. Essa semana nós recebemos um ofício da Polícia Federal dizendo que tinha encaminhado ao Ministério Público pedido de explicações, alguns tipos pedindo resultado em relação aos abusos, qual foi o encaminhamento dado. Mas na prática a gente sabe que pouco ou nada foi feito. Agora, o grande ponto é, assim, o que a gente tem que extrair disso? O que é o direito de manifestação, se não um direito individual, mas também um direito coletivo? Quando eu vou para a rua para me manifestar, não é um direito meu de me manifestar, é um direito do outro saber sobre o que eu quero me manifestar também.